O pai repartiu sua propriedade entre eles. E não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos, e ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados, ou nas versões mais seculares, com as bolotas que os porcos comiam. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou-lhe aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai, e comamos, e façamos uma grande festa e regozijemos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Quem diz amém? Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou em todo o seu ministério. É uma daquelas parábolas que nós não temos dificuldade de nos lembrar o cenário, o que se trata, quais são as palavras utilizadas por Jesus e qual é a lição que essa parábola ela tem a aplicar sobre a nossa vida, porque essa é uma das parábolas mais conhecidas, contadas por Jesus Cristo nosso Senhor, em meio ao seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Jesus fez diversas ministrações para as multidões, para os seus discípulos e para aqueles que se achegavam até ele, para ouvir o que ele tinha a dizer em determinadas ocasiões. E na maioria das vezes, o discurso que Jesus trazia ao coração dos seus ouvintes eram através de parábolas. E o que são parábolas? São a espécie de uma figura de linguagem para poder trazer verdades espirituais, verdades eternas, essenciais, de transformação para aqueles que estavam ouvindo Jesus em meio às suas pregações. E essa faz parte de uma das parábolas mais conhecidas do ministério de Jesus. E eu posso dizer aos irmãos aqui nessa noite que, embora essa parábola tenha sido contada há tantos anos, esta faz parte da galeria das verdades eternas das Escrituras Sagradas. É por isso que eu digo que as palavras que Jesus pregou há 2000 anos atrás, e não só as palavras de Jesus, mas sim como todas as palavras das Escrituras, elas não são antigas e nem atuais, elas são eternas, porque elas nunca vão perder o seu valor, elas nunca vão perder o seu sabor, elas nunca vão perder a sua eficácia, elas nunca vão perder o seu poder. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
é fonte de água viva transbordante sobre os corações sedentos. Jesus pregava através de parábolas exatamente para fazer algo que ele mesmo diz em uma das suas pregações. E qual é isso? O que é isso? Quando nós olhamos para a cúpula judaica, os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei, eles avaliavam Jesus, as pregações de Jesus e o ministério de Jesus com base na religiosidade do seu coração, com base na sua vida religiosa. E quando eu falo de religiosidade, quando eu falo de vida religiosa, eu falo mais do todo o sentido negativo que a palavra religiosidade tem a soar em nossos ouvidos. A religiosidade, ela é um câncer. A religiosidade é algo extremamente prejudicial para aqueles que querem ter uma saúde espiritual. E os fariseus e os doutores da lei, a cúpula judaica, avaliavam o ministério de Jesus Cristo com base na religiosidade do seu coração. E por isso, na maioria das vezes, Jesus pregava através de parábolas, quando eles estavam presentes, exatamente para cumprir aquilo que o próprio Jesus Cristo disse: para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. O que é isso? Eles ficavam sempre confusos com as pregações de Jesus, exatamente por conta da religiosidade do seu coração. E é essa religiosidade, é em resposta à religiosidade deles, que Jesus está contando as 3 parábolas de Lucas, capítulo de número 15. Pois estas pregações de Jesus, ou esses ensinamentos de Jesus, se dá a partir do princípio em que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, em Lucas 15:1: como Jesus recebe pecadores e come com eles? Pois no ministério terreno de Jesus Cristo, era muito comum ele não enxotar as pessoas tidas como escória da sociedade. Diferentemente dos fariseus, ele não observava e fazia distinção das pessoas como puros e imundos, rotulando alguns, privilegiando outros, abraçando uma classe, desprezando a outra. Não, muito pelo contrário. Jesus Cristo recebia todos quantos se achagavam a ele. E a religiosidade da vida dos fariseus faz com que eles olhem para Jesus e digam assim: se esse homem é tão santo, se esse homem é quem diz ser, por que ele anda com os pecadores? Porque ele recebe as pessoas de má fama, melhor dizendo, porque ele recebe as pessoas de má fama, porque ele não os enxota, porque ele não os lança fora, porque era muito comum Jesus, como em Lucas 7, não rejeitar uma prostituta que vinha lhe render um ato de adoração, mas deixava ela entregar toda a sua gratidão, para no final lhe dizer: filha, perdoados estão os seus pecados. Era muito comum Jesus observar um homem que era um ladrão confesso em cima de uma figueira e dizer para ele: eu não vou rejeitar você, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E quando ele está entrando na casa, ele faz questão de dizer: hoje veio salvação a esta casa. Jesus conta essas 3 parábolas de Lucas 15 para responder à religiosidade do coração dos fariseus, porque eles não compreendiam por que ele recebe pecadores e come com eles. E eu gostaria de dizer aos irmãos que há uma diferença muito grande em dizer que Jesus recebe essas pessoas de má fama, essas pessoas de uma classe baixa, e dizer que Jesus andava com eles. Eu sei, nos nossos dias parece que o mundo hoje quer nos ensinar o que é que nós devemos pregar, e é muito comum alguns pseudos intelectuais irem para as plataformas digitais, como em alguns podcasts, olhar para a instituição, a igreja, e dizer: vocês precisam ler um pouco mais de Bíblia. Jesus andava com os ladrões, Jesus andava com as meretrizes, Jesus andava com as pessoas de má índole. Na verdade não. A expressão do texto da interrogação na cabeça dos fariseus não é sobre Jesus andar. Jesus recebia estas pessoas.
pessoas. E qual a diferença de um tempo para outro? É que na boca dessas pessoas, quando eles dizem Jesus andava, eles querem criar a espécie de um Jesus revolucionário, que agrupava ao seu redor pessoas de má fama para provocar o sistema religioso. E na verdade essa não era a intenção do ministério de Jesus. Jesus recebia a todos, justamente para cumprir algo que ele mesmo disse em suas pregações. Não, se engana quem pensa, disse Jesus, que eu vim para aqueles que são justos. Os justos não precisam de arrependimento. Eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que já estão cheios de si mesmo, na autossuficiência do seu egoísmo e pensam não necessitar de um Salvador. Eu vim para as almas que estão sedentas, e para elas eu digo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus recebia todas as pessoas. Por quê? Porque ele é a fonte da água da vida, a fonte de transformação para o homem perdido. Ele é a porta de reconciliação com o Pai. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que mata a sede do sedento. Ele é aquele que alivia as cargas daquele que carrega o fardo pesado em seus ombros. É Jesus, o amigo fiel em meio às tribulações desta vida. É por isso que ele recebe a todos. E por que que nós não podemos dizer que Jesus andava com essas pessoas? Porque ninguém chega até Jesus, é recebido por Jesus e permanece da mesma maneira. A mensagem na sua boca transforma, a mensagem da sua boca purifica. Na grande realidade, a mensagem do Evangelho da graça de Deus pregada por Jesus Cristo e por essa igreja é a única mensagem no mundo que confere ao homem uma segunda oportunidade quando todas as outras já zeraram. A graça de Deus ainda acredita em nós e tem a intenção de nos transformar para a glória de Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. É por isso que ele mesmo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Esse é o motivo pelo qual ele recebe pecadores e come com eles. E é por isso que ele conta essas três parábolas. Parábolas essas que carregam consigo dois sentidos principais. Em primeiro lugar, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Jesus fala acerca de um animal que tinha por um dono um pastor que tinha um grande número de ovelhas, 100 no total. E uma delas foi perdida um belo dia, e mesmo sendo um animal, ele não faz do grande número de ovelhas que ele tinha algo para tapar a brecha da ovelha que se perdeu. Não era sobre números, era sobre o valor que a ovelha tinha. Ele deixa no lugar seguro as 99, vai atrás da que se perdeu, e aí encontrando coloca nos ombros e traz para casa. E ao chegar lá convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. A segunda parábola é sobre um objeto de grande valor para uma mulher, que ao perceber que perdeu a sua dracma, entra em desespero, ao ponto de varrer a casa com muita diligência e urgência, vasculha com muita minuciosidade até encontrá-la, e encontrando a sua dracma perdida, também convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha dracma perdida. Em terceiro lugar, na terceira e última parábola, Jesus fecha o seu pensamento, não falando de um animal, não falando de um objeto, mas falando de um rapaz esse que tinha um pai, e pede ao seu pai a herança que lhe era devido, que lhe pertencia. E quando ele pega a sua herança, ele vai para um mundo distante, e lá ele gasta tudo, toda a sua herança, vivendo de maneira dissoluta. A fome chega, e ele percebe que sem o seu pai, sem a casa do pai, ele realmente não era nada. Se arrepende, volta para casa, já esperando a sentença. A intenção dele é ser rebaixado e ser recebido de volta apenas como um servo. Mas o pai, ao encontrá-lo, tem grande compaixão da sua vida. Ele restitui ao cargo de filho, lhe recebendo não com um grande sermão, mas sim com uma grande festa, dizendo: trazei depressa o bezerro gordo, matamos e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado.
o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele se importa com os seus, Ele se importa com os que se perderam. Ele nos ama com um amor incondicional que não pode ser compreendido pela mais pura filosofia humana. O amor de Deus não é compreendido pela limitada mente humana. Cabe-nos aceitar e permitir ser transformados por Ele para a honra e para a glória do seu nome. Em segundo lugar, a segunda verdade principal destas parábolas é o que Jesus diz nas duas primeiras. Na primeira de uma maneira introduzida, na segunda de forma clara e na terceira também. E qual é essa? Ele diz: eu vos afirmo que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Eu digo para vocês, não, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos juntos que não carecem de arrependimento. As duas verdades principais destas parábolas são essas. Em primeiro lugar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e quando ele encontra e salva o que se havia perdido, há alegria diante dos anjos de Deus nos céus, uma alegria que nós não conseguimos compreendê-la. É por isso que eu digo àqueles que me ouvem aqui nessa noite, que essa parábola, a parábola do filho pródigo, já que nós temos uma síntese geral do que se trata nela, a maior ênfase da parábola do filho pródigo não é sobre a pecaminosidade desse filho, e por isso essa parábola poderia facilmente ser chamada por nós de a parábola do pai amoroso, e não a parábola do filho esbanjador, do filho gastador, como diz a epígrafe do texto, e essa é a expressão do que significa pródigo. E por que eu digo isso? Jesus não dava títulos às suas parábolas. Ele não dizia: sentem agora todo mundo que eu vou contar a parábola do grão de mostarda, sentem agora que eu vou contar a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Não, Jesus simplesmente contava as suas parábolas. A epígrafe do texto, esse texto em negrito antes de cada texto da Bíblia, é colocado aqui para que nós tenhamos uma facilitação para entender do que se trata o texto a seguir, e ela por isso poderia facilmente ser chamada de a parábola do pai amoroso, a parábola do pai misericordioso. Pois a maior ênfase desta parábola não é sobre a pecaminosidade do filho, não é sobre ele quando ele se afastou, quando ele foi longe, o quanto ele pisou nas dádivas que o pai lhe oferecia. Na grande verdade, a maior ênfase desta parábola é sobre o quanto o pai é bom, o quanto o pai é misericordioso e o quanto o pai ama os seus filhos. Até porque foi a lembrança da bondade do pai que levou esse jovem ao arrependimento e o fez voltar para casa, receber o perdão e ser reintegrado na sua família outra vez, porque o pai é bom, o pai é misericordioso e o pai nos ama. Aleluia! A primeira coisa que nós identificamos sobre a vida deste filho é perceber quando Jesus ele diz assim: e contou-lhes uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Essa atitude do filho mais novo, ao pedir a parte da sua herança ao seu pai, revela algo muito peculiar sobre a vida deste filho. E o que é isso? E como é que é algo tão peculiar? Ele estava perdido em si mesmo, dentro da casa do pai. Algumas coisas nas suas ideias, no seu coração, já não estavam fazendo mais sentido. Algumas coisas estavam fora do lugar, alguns fios estavam desencapados. Aquilo que ele cria com tanta convicção, aquilo que ele abraçava, aquilo que ele amava, seus sentimentos estão um pouco bagunçados, e ele está perdido em si mesmo dentro da casa do pai. Porque todos aqueles que me ouvem aqui nessa noite estão interessados nessa palavra onde convivem comigo, que nada acontece do nada. Ninguém chega do nada dizendo assim: dá-me a parte da herança que eu estou indo embora, me dá o que me pertence, o que é meu, porque eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora, eu quero deixar essa casa, eu quero deixar esse lar, eu quero viver aonde meu nariz aponta, eu quero fazer uso do meu livre-arbítrio, eu quero ser aquilo que eu mesmo quero construir e edificar em mim. Eu não quero mais as suas leis, eu não quero
Lá no mundo distante não há tantas ordens, lá no mundo distante não há todas essas coisas. O mundo distante simplesmente o atraiu. O mundo distante simplesmente mexeu primeiro com o seu coração e com a sua mente, ao ponto de a bênção e a presença do Pai, o favor da casa do Pai, parece não fazer mais sentido para aquele filho. O ato de conviver com o Pai, ele quer um mundo distante, ele quer provar deste mundo distante. Fora da cerca da casa do Pai, ao mundo pelo qual ele observa, e o seu coração pulsa, a sua carne é trêmula para ir conquistá-lo, para ir desfrutá-lo, para explorá-lo. Parece algo novo, algo inédito, que os anos da casa do Pai não tiveram a capacidade de produzir nele. O mundo distante está o chamando, e ele está atendendo ao seu chamado, silenciando a voz do Pai, e ouvindo o mundo distante, quer ir para lá. E é por isso que ele pede ao seu Pai a sua herança. Quando ele está dizendo ao Pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, mostra para nós que esse desejo pelo mundo lá fora fez com que ele perdesse a comunhão com seu Pai, não quando ele passou da porta para fora, mas a partir do momento que ele me disse: dá-me a parte da herança que me pertence. Quando ele está dizendo: dá-me a parte da herança que me pertence, ele está dizendo: eu quero o que é meu, eu quero as suas dádivas, eu quero as suas bênçãos, eu quero a sua graça comum. Eu só não quero uma coisa: a sua autoridade, seu dedo na minha vida, o Senhor me mandando. Eu não quero isso. As suas bênçãos eu quero, a sua dádiva eu quero, a sua riqueza eu quero, sua benevolência eu quero a sua graça comum. Me dá, porque eu estou indo embora. Eu só não quero mais a sua autoridade sobre mim. Isso mostra que ele perdeu a comunhão, não quando ele sai da porta para fora, mas quando ele deseja que a autoridade do Pai já não exerça o mesmo sentimento sobre a sua vida. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? É que esse primeiro ato da vida do filho mais novo é a prova mais do que comum, mais do que cabal, queridos irmãos e irmãs, de que é possível as pessoas estarem perdidas em si mesmas dentro da casa do Pai. É possível as pessoas estarem perdidas em suas convicções, estarem perdidas em sua crença, estarem perdidas em seus sentimentos dentro da casa do Pai. É possível as pessoas perderem a comunhão dentro da casa do Pai. Porque o que eu quero dizer a você aqui nessa noite, que o brilho da casa do Pai não é o quanto eu gosto dos louvores, não é o quanto eu gosto do culto, não é o quanto eu fico feliz em época de congresso, não é o quanto parece que, segundo os ensinamentos da minha família e sociais, a igreja parece ser o melhor caminho. O brilho da casa do Pai é a comunhão da mesa, é a intimidade da mesa, é o relacionamento da mesa. E quando a comunhão, o relacionamento e a intimidade da mesa se perdem, as outras coisas não fazem sentido, as outras coisas não interessam, as outras coisas parecem perder o seu sabor. Mas eu vim dizer a você aqui nessa noite que a glória da casa do Pai é a comunhão da mesa, a intimidade da mesa, o relacionamento da mesa. Ele está dizendo: eu não quero você apenas um filho dentro da casa, um corpo que habita o espaço. Eu quero me relacionar com você, eu quero comunhão com você, eu quero intimidade com você, eu quero proximidade com você. Traz o meu filho, eu sou o teu Pai, a tua alma deve estar no seio dos meus braços. Eu quero comunhão. Mas a comunhão foi perdida, a comunhão foi roubada. Oh meu Deus do céu, a comunhão foi perdida, a comunhão foi roubada pelo mundo distante. Ele rejeita a comunhão com o Pai, ele abandona a intimidade para ir para fora da casa do Pai. A bênção da sua presença, o favor da sua casa já não parece mais fazer sentido. Quando ele recebe a sua herança, ele parte para as terras distantes. A primeira coisa que o mundo distante levou desse filho, eu digo mais uma vez, não foi em primeiro lugar a sua herança ou qualquer outra coisa do tipo. A primeira coisa que o mundo distante levou desse filho foi o seu relacionamento com seu pai. Afastá-lo de casa era o primeiro ato, o resto é bônus. A coisa melhor que o mundo distante poderia fazer era afastá-lo da casa do Pai. Quando ele consegue afastá-lo da casa do Pai, o resto estava fácil demais. Porque quando ele chega no mundo distante, ele começa a conhecer aquilo que eu digo ser o preço do pecado. Porque quando ele chega no mundo distante, ele
tudo aquilo que a sua carne queria ter. E quando ele chega no mundo distante, o que o mundo distante mais tem para lhe oferecer são os prazeres. E o filho mais novo, pastor Carlinhos, foi viver no mundo distante aquilo que as pessoas lá da década de 70, lá da década de 80, 90, até os anos 2000, chamam aquilo que nós podemos chamar de uma vida boêmia, uma vida noturna, uma vida nas casas, uma vida nos forrós, nos bailes, nas discotecas. Os mais jovens hoje chamam isso de revoada. Eu não sei que negócio é esse, mas eles chamam isso de revoada. Uma vida no baile, regrada de drogas, uma vida cheia de prazeres carnais, uma vida louca, uma vida maluca. Pregador, da onde o senhor tirou isso? Sabe quem é que X9, o filho mais novo pra gente? O filho mais velho. Sabe quando ele volta do campo e percebe aquela festa toda? No versículo número 30 ele olha para o pai e diz assim: que negócio é esse? Esse teu filho gasta tudo que tem com as meretrizes. Olha X9, gasta tudo que tem com as meretrizes. E quando ele volta, o senhor recebe como uma festa. Ele foi viver uma vida boêmia, uma vida cheia de prazeres, uma vida regrada pelos prazeres carnais. Não, aqueles que são mais intelectuais, os hermeneutas, não estou ferindo a parábola, me permita aplicá-la sobre o nosso tempo. Ele foi de bar em bar, ele foi de festa em festa, ele foi de cama em cama, ele foi de mesa em mesa, ele foi de copo em copo. Só que tudo isso que ele tinha um preço, porque com o que ele está financiando as suas festas? Com o que o mundo distante está lhe dando prazer? Com o que o mundo distante está lhe dando tudo que ele quer? O mundo distante tinha uma política de relacionamento. E qual é a política de relacionamento do mundo distante? O filho mais novo chegou e disse: eu quero prazer, eu quero vinho, eu quero mulheres, eu quero festa. O mundo distante: chega que eu lhe dou todo o pecado necessário para inflamar a tua carne. Aí o mundo distante diz assim: só tem um preço. Qual é o teu preço? O mundo distante diz: dá-me a tua herança e eu lhe dou prazer. Dá-me a tua herança e eu lhe dou as mulheres. Dá-me a tua herança e eu lhe dou os homens. Dá-me a tua herança e eu lhe dou fama. Dá-me a tua herança e eu lhe dou poder. Dá-me a tua herança e eu lhe faço grande. Dá-me a tua herança e eu alimento a tua carne que grita. Dá-me a tua herança. O preço do pecado, meus queridos irmãos. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de ouro, não estou falando de prata. O que é que a herança do filho pródigo simbolizava? Agostinho de Hipona diz que a herança simboliza a benevolência do pai. Quando nós olhamos para Calvino diz que a herança simboliza as bênçãos de Deus. Quando nós olhamos para Charles Spurgeon, ele diz que essa herança simboliza a graça comum. Pregador, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu junto o comentário de todo mundo para unir uma aplicação só. E qual é essa? O preço do pecado é levar tudo de Deus que há em nós, é arrancar tudo de Deus que há em você. Não, ouça, me bateria não, por gentileza. Eu gostaria que os adolescentes, homens, mulheres, sejam adultos, sejam novos, sejam crianças, não interessa a sua idade, mas eu vim dizer para os senhoras e senhores aqui nessa noite, com muito amor e carinho no meu coração: o pecado não é nosso amigo, o pecado é nosso maior inimigo. Não, nós muitas das vezes colocamos a culpa no diabo e dizemos assim: o diabo matou fulano, o diabo acabou com o pregador ciclano, o diabo acabou com a irmã fulana. Sabe aquele menino lá? O diabo acabou com ele. Não, meus irmãos, o que acaba com os homens é o pecado. É o pecado. O pecado é maligno, o pecado é sem compaixão, o pecado é sem misericórdia. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: a única coisa que tem a capacidade de arrancar tudo de Deus que é em nós é o pecado. Romanos 8,31 diz que o diabo não tem poder, os anjos não têm poder, a espada não tem poder, o perigo não tem poder, a nudez não tem poder, a fome não tem poder, a peste não tem poder, o abismo não tem poder, a altura não tem poder, a profundidade não tem poder. Mas Isaías diz: são os seus pecados e as suas transgressões que formam uma barreira entre Deus e vocês. Porque a única coisa que tira tudo de Deus que há em nós é o pecado. O pecado é sem compaixão, o pecado é sem misericórdia. É por isso que eu digo para você aqui nessa noite: você não pode amar o pecado, você não pode gostar da luxúria, você não pode tolerar a avareza, você não pode tolerar
tolerar a lascívia, você não pode tolerar a glutonaria, você não pode tolerar a ira, você não pode tolerar a idolatria, porque todas essas coisas levam tudo de Deus que há em nós. Não. A minha mensagem é um pouco mais séria aqui nessa noite. Eu não estou atrás do seu pulo, nem do seu emocional. O que eu orava a Deus aqui nessa noite, eu dizia: Deus, eu quero ser útil, para que ouvindo eles me ouçam e para que entendendo sejam transformados. E eu digo isso aqui nessa noite, não porque eu sou melhor que você, na verdade eu devo estar num patamar muito mais baixo que o seu, mas eu sei de uma coisa que me ajuda a vencer todo dia. Eu sei de alguém que me ajuda a romper todo dia. A graça de Deus é o poder necessário para vencer o pecado. Deixe ela dominar o teu coração. Se eu passar uns minutinhos, o senhor não liga não. O senhor perdoa, deixa eu pregar. Eu estou com vontade de pregar. Olha para mim, meus irmãos, o preço do pecado é arrancar tudo de Deus que há em nós. Ele vai levando, ele vai arrancando. O mundo distante dizia: você quer prazer, eu lhe dou, mas dá-me a tua herança. Você quer mesas, eu lhe dou, mas dá-me a tua herança. Você quer as mulheres, eu lhe dou, mas dá-me a tua herança. Você quer as imoralidades, eu lhe dou, mas dá-me a tua herança. Você se lembra de Sansão? O que aconteceu com Sansão foi isso. Ele foi pecando deliberadamente toda a sua vida. Ele peca no caminho de Tímina, ele peca no seu casamento, ele peca no braço das meretrizes, ele peca no braço de Dalila. Mas chegou um dia que Sansão já não tinha mais nada de Deus nele, e ele disse: levantar-me-ei e vencerei os filisteus como da última vez. Mas percebeu que o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. Porque a vida no pecado passa essa ideia de liberdade. O pecado mente, o pecado ilude. Ele passa essa ideia de liberdade. Venha e aqui você será feliz. Venha e aqui você vive a sua vida. Venha. Não. Esse lugar aí é um lugar retrógrado, ultrapassado, atrasado, cheio de regras arcaicas, cheio de regras humanas. Não. Você não precisa disso. Venha para cá. Mas na verdade, o que o pecado produz são duas coisas. Jesus disse em João 8,34: todo aquele que ama e anda no pecado é escravo do pecado. Em Romanos 6,23, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. O pecado promete liberdade, mas ele aprisiona as pessoas. Olhe para uma pessoa que vive pecando e pergunte para ela se ela gosta do seu passado, se ela tem orgulho do seu passado. Ela vai dizer: eu me envergonho de tudo que eu já fiz. Sua consciência acusa, sua mente não há paz, no seu coração há um vazio, uma tristeza no olhar e uma alma morta e com fome. Por que você diz isso, pregador? Porque o primeiro ato da vida do filho mais novo é esse. Primeiro o mundo nos ilude para roubar a nossa comunhão, depois ele nos atrai e leva a nossa herança. E qual é o terceiro ato? É que quando a gente está distante de Deus e quando nossa vida já não há mais nada de Deus, a fome chega. Vocês me ouvem nessa noite? A fome chega, pastor Carlos. Quando a fome chega, o texto diz assim, quando ele está dizendo assim, a fome chegou, significa que ele não tem mais nada no bolso. Aí quando ele não tinha mais nada no bolso, os prazeres se acabaram, a alegria se acabou, se afastaram os amigos e ninguém lhe dava absolutamente nada. Porque esse é o retrato da vida do homem do pecado: vazio, triste e envergonhado. Você se lembra de Adão? Adão é o retrato disso, da humanidade caída. O texto diz que a serpente iludiu a Eva, dizendo para ela: coma desse fruto e você não vai morrer. Você e Adão a partir de hoje se tornarão como deuses. Vocês serão deuses. A partir de hoje vocês conhecerão bem, vocês conhecerão o mal. Vai fazer bem para vocês. Peguem. Só que o resultado foi outro. O resultado não foi liberdade. O resultado não foi alguém completo, não foi alguém alegre. O resultado foi um homem vazio, triste e envergonhado. Mas Deus é tão bom
é tão misericordioso, que no dia em que o homem caiu, ele olhou para Eva em Gênesis 3,15 e disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Me ouçam lá de Cajubi, 2000 anos depois, a semente da mulher encarnada está no alto do madeiro gritando: e hoje aqui nesse polo esportivo, ela está olhando para você e está dizendo: eu não planejei você vazio, eu não quero você triste e envergonhado. Venha às águas cristalinas e eu preencherei você, alegrarei a tua alma, limarei o teu passado. Venha, 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 diz o Senhor. Você consegue levantar as suas duas mãos aqui nessa noite? Eu vim dizer para você aqui neste lugar: o pecado não é a solução para a tua vida. Eu vim lhe dizer: a plenitude da vida é Cristo Jesus, a paz da vida é Cristo Jesus, a alegria da vida é Cristo Jesus, a plenitude da vida é Cristo Jesus, o pão da vida é Cristo Jesus, a água da vida é Cristo Jesus, a porta ao céu é Cristo Jesus, o amor é Cristo Jesus, a graça é Cristo Jesus, a própria verdade é Cristo Jesus. Vinde as águas cristalinas. Eu prometo que dentro de 10 minutos eu vou concluir. Deus, 10 minutos. Ele está ali, no meio dos porcos. Não era um chiqueiro, era um pasto. Mas moralmente nós podemos dizer que esse filho mais novo estava no mais baixo nível moral da vida. Para um judeu, apacentar porcos, que vergonha. Podemos dizer que ele estava naquilo que o salmista chama de um charco de lodo. Ele está naquele charco de lodo. Ele está sentado no meio da imundícia. Ele está entre os porcos. Um lugar onde ninguém ousaria pisar, um lugar onde ninguém ousaria entrar. Só que existe algo que vai preencher a sua mente. Ela está no mais baixo nível moral da vida. Quando de repente alguma coisa vai o alcançar no meio do pasto, no meio dos porcos. E o que é isso? A mente dele começa a se lembrar: o Pai é bom, o Pai é misericordioso e o Pai me ama. Sabe de uma coisa? Eu viajei quase 5 horas para chegar aqui nessa noite, para lhe dizer com muita paixão na minha alma que não há um lugar tão distante aonde a flor da graça divina não floresça. Não há um lugar tão longe aonde o amor de Deus não te alcance. Me ouça aqui nessa noite. Eu não sei para onde você foi, eu não sei como é a tua vida, eu não sei como você está aqui, mas eu vim lhe dizer que o amor de Deus desceu até onde você está, para lhe dizer: volta para casa, volta para casa, volta para casa, volta. Está aí. Quando de repente a sua mente se lembra: o Pai é bom, o Pai é misericordioso e o Pai me ama. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Só que sabe qual que é o legal? Olha o que ele diz no texto, olha o que ele diz:
Ele diz assim: eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos fazer o seguinte: me chama de servo agora. Sabe o que ele está dizendo? Me rebaixa de patente. Ser chamado de filho eu sei que eu não mereço mais. Me chama de servo e só me aceita de volta. Essa era a intenção dele. Aí o texto diz assim: e ele se levantou, começou a voltar para casa, mas quando ele chega próximo da propriedade, alguém já lhe aguardava na porta. Quando o filho pródigo chega próximo da porta da entrada da casa, ele conhece algo que para nós é extraordinário. O Warren Wiersbe diz assim: o que o Warren Wiersbe diz comentando esse texto? Ele diz o seguinte: quando o pai observa o filho voltando, ele corre, o abraça e o Warren Wiersbe diz que essa ação do pai era para proteger o seu filho, porque de acordo com a lei, um filho que desonrava a casa do pai era digno de morte por apedrejamento. Sabe o que o filho pródigo conheceu quando ele chega na porta de casa? Aquilo que a gente chama de misericórdia. Um significado um pouco mais secular do que a misericórdia, você já sabe: sentença que eu deveria receber, mas não recebo. Sabe o que foi que aconteceu com a gente? Todo mundo estava careca de saber que nós merecíamos a exclusão mesmo, nós merecíamos a separação mesmo, nós merecíamos a morte mesmo, nós merecíamos uma porta na cara mesmo. Mas o braço da misericórdia se estendeu para nós na porta. Ele sorriu para nós e disse: a sentença está quebrada, a sentença está anulada, venha para casa. Me ajude a pregar agora. Segure a mão de alguém que está ao seu lado, chacoalhe ele e diga: sabe quem foi que te convidou a entrar? Não foi teu cabelo grande, tua saia comprida, nem teu terno, nem tua gravata. Quem te convidou a entrar foi a misericórdia. Só que se você está achando bom essa parte, a próxima é melhor. E aqui eu concluo. Na porta de casa ele conhece a misericórdia. Aí quando ele começa a entrar, o texto diz assim: ele olhou para o pai e disse assim: pai, chega de beijo. Eu também estou feliz de ter voltado, mas eu preciso te dizer uma coisa: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. A intenção dele lá do pasto era chegar e dizer agora: me rebaixa de patente, me chama de servo, mas só me aceita de novo. Mas quando o pai percebe o arrependimento no seu olhar, o pai não olha para ele e diz assim: venha meu servo, entre. Ele interrompe o filho mais novo. Quando ele vai dizer: faz-me como um dos teus servos, ele interrompe, não deixa falar, chama alguém e diz assim: traz depressa. A melhor roupa e vestido, põe um anel de autoridade no dedo e sandália do filho nos pés. Pregador, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Na porta a misericórdia o convidou a entrar, mas quando ele vai entrar dentro de casa, ele conhece aquilo que a gente chama de graça, porque graça é aquilo que eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo a graça de Deus. Diz: eu não vou te chamar de servo, eu não vou te chamar de inimigo, eu não vou te chamar de desviado. Vem filho amado, vem filho amado, vem filho amado, vem, 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 filho, 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 filha. Bata no ombro de alguém e diga para ele: você não merece este título, mas a graça de Deus vestiu você. Você foi abraçado pela misericórdia e vestido pela graça. Roupa nova, sandália nova, casa do Pai. 1
Tem alguém que a graça vestiu aí, tem? Tem alguém que a misericórdia abraçou aí, tem? Queria nome a soma, na eu remi a soma, dare me dore me taramandore me calamachuri amar, rabandome de calamachuri me dare amor. Eu sei que o título que eu tenho de filho de Deus, eu não mereço ele, mas a graça nos vestiu, a graça nos concedeu, a graça nos deu, a graça nos ofereceu. Você não merece, mas ele disse: traga depressa as vestes, traga depressa a aliança, traga depressa as sandálias, mata o bezerro gordo. E o que é que a gente faz agora? Festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado, foi achado, foi achado, foi achado, foi achado. Devolver o microfone daqui a pouco, mas se você não entender o que eu vou dizer aqui agora, eu esqueço esse negócio de pregar. Escute o que eu vou dizer aqui: o amor te encontrou, a misericórdia te abraçou e a graça te vestiu. Vai dar glória hoje ou vai deixar para amanhã? Ô gente, sério mesmo, eu gostaria que você ouvisse com tanta paixão, com a mesma paixão que eu sinto a falar de uma coisa dessa. O meu coração parece que vai sair do peito. O amor nos achou, a misericórdia nos abraçou e a graça nos vestiu, filhos de Deus. Eu vou dar 1 minuto para você fechar os olhos e pensar no que eu acabei de pregar agora. Se você sentir de dar glória a Deus mais alto que você puder, pode soltar agora. Solte um aleluia bem alto agora. Pode dar um aleluia agora, pode dar um glória agora. Pode falar em línguas estranhas agora. Porque o diabo tem ódio da tua vida, o diabo tem raiva da tua existência. Porque o amor te achou, a misericórdia te abraçou e a graça te vestiu. Mas só para não perder o costume de pregador assembleiano pentecostal, solte um glória a Deus na cara do diabo agora, solte. Solte uma rajada de línguas estranhas na cara dele agora. Porque o mundo distante não é o teu lugar, a casa do Pai é a tua morada. Talvez alguém que está afastado da igreja, ou você que me ouve aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se existe alguém aqui em nosso meio que está perdido em si mesmo, se afastou da casa de Deus, ou que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero lhe dizer nessa noite que o amor já te encontrou, a misericórdia já te abraçou e a graça está querendo te vestir nesta noite. Se existe alguém nessas 3 situações, dê um sinal bem alto com as suas mãos e eu quero orar por você nesta noite. Alguém que esteja afastado
vim dizer para você nessa noite: os prazeres não podem te dar a plenitude da vida, os vícios não podem te preencher. A única pessoa que nos traz felicidade, não passageira, mas eterna, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é Ele que está te chamando nesta noite. Aonde está a quinta pessoa? Jesus está te chamando. Existe mais alguém? Eu não sou muito de insistir com apelo por dois motivos. O primeiro, porque eu penso que quem convence é o Espírito Santo de Deus. E a quinta pessoa já está chegando aqui. E em segundo lugar, porque eu não gosto de apelo forçado. Tem horas que as pessoas quase obrigam as outras a virem até aqui à frente. Não é isso que eu quero. Onde está a sexta pessoa? Está vindo no corredor da igreja. Sai da glória a Deus. A sétima pessoa está vindo pela esquerda. Onde está a oitava? Chegar aqui. Onde está a nona pessoa? A nona pessoa está chegando aqui. Nota 10. A 10ª pessoa acabou de chegar.
Pai eterno, Pai querido, Pai celestial, nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração, te dando graças, meu Deus querido, pela palavra que foi ministrada e por esses corações que foram alcançados nesta noite. Nós alegramos a nossa alma nesta noite, porque sabemos que a festa é no céu. Deus poderoso, nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Deus, perdoe seus pecados, suas falhas, seus erros. Ajude-os, meu Deus, a caminhar. Fortalece-os, meu Deus querido.